Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo, continuando sobre as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. E a lição de hoje é Cruzes. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, no item 12. E o que não leva a sua cruz? Também está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no versículo 27. Os seres humanos transitam no seu processo evolutivo, invariavelmente crucificados aos problemas que elaboram para eles mesmos, experimentando dores e amarguras graves de que somente se libertarão quando se resolverem pela sua transformação interior, sua reforma íntima, adotando comportamentos saudáveis. A verdadeira saúde é um estado íntimo de equilíbrio, de harmonia, entre os desafiantes conflitos que a todos assaltam a cada instante, considerando-se a vulnerabilidade emocional e vivencial de que se encontram constituídos. Não equipados interiormente para o autoenfrentamento de que fogem, quanto lhe permitem as possibilidades, movimentam-se em contínuas inquietações que os afetam, quase complazendo-se nos transtornos que terminam por vencê-los. A esses indivíduos, tomados de incompletude, se dirige Jesus, convocando-os à terapia da renovação espiritual, de modo que conduzam à cruz dos problemas, tornando-a leve, antes que se deixando esmagar pela conjuntura aflitiva. Aos primeiros discípulos, a proposta possuía uma interpretação literal, tendo-se em vista o estágio cultural e social da época, que não admitia condutas que se diferenciariam de que era imposto pelos status predominantes. A liberdade encontrava-se amordaçada pela força do poder governamental e pela sombra coletiva que parava soberana, vindo diluí-la com o sol vibrante do seu verbo, da sua palavra, da sua conduta. Assim era Jesus. Jesus sabia que os seus discípulos teriam que pagar o atrevimento de proclamarem e viverem a nova era, livres assim das injunções sacrificiais propiciadas pela ignorância. Por isso deixou explícito que segui-lo representava perder a liberdade, aliás, mínima, o direito à existência física. No entanto, esses eram valores de pequena monta, desde que a realidade de ser transcendente às injunções materiais, estendendo-se pelo campo indimensional da imortalidade, representando, portanto, a aspiração máxima e a cuja realização todos devem entregar-se com afã. Os triunfos enganosos, que não sobrevivem ao corpo, as honrarias que perdem o significado ante os sofrimentos, as alegrias da glória fantasiosa, que logo passa, constituem a luz profunda do Evangelho, com distrações para o movimento físico do espírito, ainda iludido com a transitoriedade da organização somática. A sombra que dificulta a visão da plenitude do ser compraz-se com essas conquistas, anestesiando os centros do discernimento, que detecta a fugacidade terrena e que o Evangelho dilui
com o esplendor majestoso do seu conteúdo moral e libertador. O discurso de Jesus, conhecedor dos desafios e das dificuldades do ser humano, é todo um complexo processo de introspecção para o seu encontro com a realidade pessoal, além da personalidade em mergulho, consciente no seu self como forma eficaz de anular os impositivos preponderantes do ego na conduta convencional. Esse ser humano está fadado à glória estelar, que se desdobra da intimidade dos sentimentos virgens na direção da conquista dos valores imperecíveis do espírito. No aparente paradoxo das propostas do Mestre, quais aborrecer-se dos familiares, do mundo, das paixões, preferindo assim o reino de Deus, há um significado muito especial: deixar os mortos enterrar seus mortos, optar pela espada, pelo fogo, ao invés da comodidade, pela paz estagnada, representa um convite assim severo à consciência, para que se resolva pelo que lhe é mais importante. Esses ensinamentos estão fundamentados na lógica da imortalidade, ante a qual alteram-se as paisagens e as aspirações humanas na conquista das questões secundárias, ante as essenciais para a existência feliz, aquela que é duradoura e real. Torna-se inevitavelmente necessária a decisão pela vida futura, enriquecedora, que já começa no momento em que o ser desperta para a sua realidade, libertando-se dos impositivos constritores da dependência física. Quem identifica um tesouro não mais se aquieta senão após consegui-lo, e logo se entrega à sua multiplicação de valor, de forma que possa atender a todos quantos se encontram à volta. A família é o grupo social onde o espírito se aprimora, aprofundando assim a sensibilidade do amor, lapidando as arestas das imperfeições, depurando-se das sujidades morais, limando as, fratuosas dos sentimentos e condutas que merecem o carinho, mas constituem um campo de desenvolvimento e de conquistas. Nunca prisão ou fronteira delimitadora, impeditiva dos grandes saltos na direção do triunfo sobre si. A decisão do autoencontro para o enfrentamento das paixões perturbadoras rompe assim os interesses do clã e do grupo social, sempre egoístas e temerários. A sombra que predomina empana assim a capacidade de compreender e de definir rumos, retendo assim a criatura na comodidade dos interesses próximos que dizem respeito ao ego, à segurança pessoal e ao vicioso encurralamento nos limites da proteção arquitetada e construída. O ser, no entanto, é livre e, para tanto, ama, sem reter-se ante as novas possibilidades que detecta a cada momento, que cresce espiritualmente, antevendo o próprio futuro. Nesse contexto, guerreia pela liberdade de movimento, de escolha, de direcionamento, de seleção de valores,
não se demorando nos estreitos círculos dos cometimentos pessoais e dos feudos domésticos, porque a humanidade é a sua meta, é o universo que é seu final. Jesus sabia dessa aspiração máxima e vivia integralmente, rompendo assim as amarras da sordidez, da cultura escravagista e desprovida de infinitos. Por isso, proclamava a espada da decisão, que separa os indivíduos que se candidatam às alturas em relação àqueles que se comprazem nos vales sombrios do imediatismo, das satisfações injustificáveis, dos instintos sem as claridades superiores da emoção. Separar os operosos dos acomodados, dividir a sociedade, que já não se comporta feliz quando se conduzindo pela faixa da tradição, das heranças atávicas do passado, sem idealismo. Romper assim com as imposições em predomínio na sociedade, por aspirar-se aos mais amplos horizontes, aqueles que facultam, sim, a visão de uma infinitude. Eis o que propõe o nosso mestre sábio. O homem parvo e comum contenta-se com um naco de pão para a sua fome do momento, sem dar-se conta de que o fenômeno se repetirá, tomando-se-lhe necessário prevê-lo e prover-se. Esse indivíduo, porém, desperta para uma compreensão integral da vida. Não se detém mais ante os cadáveres em decomposição da sua época. As imposições sociais trabalhadas na superfície sem aprofundamento do significado, no realizar o que é conveniente em detrimento daquele que deve fazer. Opta, assim, naturalmente, pela postura desafiadora, sofrendo a incompreensão e a zombaria dos seus coevos, ainda aturdidos na sombra coletiva que os envolve. Jesus pagou pela audácia de perturbar o sono dos poderosos, de sacudir os embriagados dominadores de outras existências, de rebelar-se em relação a diretrizes de mentiras acomodada, da exploração das mentes e dos corações pelos triunfadores da astúcia e da bajulação. Infelizes, no entanto, todos eles movimentando-se nos palácios vazios de objetivos enobrecedores, onde se encontravam. Dessa maneira, com a sua visão profunda de uma psicologia nova, propôs essa estranha moral, não convencional, revolucionária, quebrando as estruturas milenares de raça, de credo, de política, de sociedade, trabalhadas na hediondez e na mentira. Os seus ensinos resplandecem em claridade imortal, segurança emocional, harmonia estrutural, felicidade possível e próxima. Não obstante, as conquistas da inteligência nas áreas da ciência e da tecnologia ainda permanecem tabus e preconceitos, que se encontram enraizados no inconsciente humano, exigindo que os idealistas, os que estão despertos, não se rebelem contra as conveniências estabelecidas, partindo assim para as realizações que lhes dizem respeito na construção da sua realidade, profunda e inevitável. É óbvio que essa decisão
lhes imporá cruzes de tormentos vários. No lar, em razão das conjunturas egoísticas dos familiares, que se atribuem direitos sobre aqueles que lhes constituem o clã. No grupo social, acostumado a desfrutar dos gozos que lhes são dispensados. No trabalho profissional, onde os interesses giram em torno do poder e do ter. Nos relacionamentos fraternos, que sempre exigem dos outros aquilo que cada qual não consegue em relação a si mesmo. Carregar, portanto, a sua cruz é não se submeter às imposições mesquinhas de quem quer que seja, tornando-se livre para aspirar e conseguir, para trabalhar e alcançar as metas da sua autoiluminação, tendo como modelo o nosso Mestre Jesus, que rompeu com tudo aquilo que era considerado ideal, estabelecido, legítimo, porém predominante nos círculos viciados dos poderosos, que o túmulo também recebeu e consumiu na voragem da destruição dos tecidos, não porém de suas vidas. Naqueles dias, o paganismo diluía-se e Jesus veio no momento exato, contribuindo para a sua extinção. As criaturas, no entanto, não se libertando totalmente das formalidades e imposições externas a que estavam acostumadas, reintroduziram no pensamento de Jesus, o Galileu, as suas formalidades asfixiantes, os seus dogmas infelizes, castrando as mais belas expressões da mensagem. Face às conquistas modernas, especialmente na área das ciências psíquicas, da astrofísica, da química molecular, da física quântica, que desmistificavam a matéria, o Evangelho ressurge assim, com força e autenticidade total, confirmadas pelos imortais que retornam do túmulo para comprovar a indestrutibilidade da vida e as consequências do comportamento humano, sempre responsáveis pela felicidade ou desdita de cada um, abrindo assim espaços luminosos para a aquisição da paz e da felicidade. Mas, sem dúvida, é o necessário que cada qual leve a sua cruz de responsabilidade, de iluminação e de eternidade. Graças a Deus, graças a Jesus, beijos nos seus corações e até o próximo vídeo.